Olá, eu me chamo Giovana e eu vou apresentar o trabalho referente ao mapa de riscos e a unidade que eu escolhi é uma agroindústria de suco de uva. E o que é o mapa de risco? Ele é uma representação gráfica dos riscos nos locais de trabalho elaborado pela CIPA. Ele ajuda a identificar visualmente os agentes de risco na agroindústria de suco de uva, orientando assim as ações preventivas. Tem por objetivo principal garantir a segurança e saúde dos trabalhadores, avaliar e controlar riscos ocupacionais, orientar o uso adequado de EPIs e medidas preventivas em cada etapa do processo produtivo. E como funciona a identificação de perigos? Ele ajuda a localizar e classificar riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes na planta, facilitando assim a comunicação clara e acessível dos perigos a todos os trabalhadores. Ele tem grande relevância para a agroindústria familiar de pequeno porte, porque é essencial para proteger os trabalhadores, para se minimizar acidentes e doenças ocupacionais em ambientes com equipamentos menores e operações artesanais. Aqui eu trago a legenda dos riscos e grau de severidade. Então a gente pode encontrar ele em 5 cores diferentes, que são verde, que simboliza os riscos físicos, vermelho, que simboliza os riscos químicos, marrom, os riscos biológicos, amarelo, os riscos ergonômicos e azul, acidentes, mecânicos. A gente também tem os símbolos de severidade. Círculo pequeno significa o risco baixo, que tem leve impacto. O círculo médio, risco moderado, que já precisa de uma atenção maior. Círculo grande, um risco elevado, que precisa de uma ação imediata. E como a gente pode interpretar o mapa, então? A gente faz a combinação da cor do risco juntamente com o símbolo e identifica assim o tipo e a gravidade de cada perigo em cada área da agroindústria de suco de uva. Então aqui eu separei cada processo da agroindústria e os seus possíveis riscos que podem ter. Então, o primeiro seria a recepção e a lavagem das uvas. Nele, a gente pode ter o risco ergonômico, que seria no manuseio das caixas e os engradados de uva, porque requer um esforço físico intenso, né? E pode também ocorrer posturas inadequadas, e assim elevar o risco de lesões. A gente pode ter também um risco moderado de acidentes, que seria quedas, tropeços, que podem ocorrer se tiver um piso irregular e também um intenso movimento de pessoas e equipamentos durante o descarregamento. A gente pode ter também os riscos biológicos e químicos. O biológico em grau moderado, onde tu poderia ter contato com fungos e bactérias e resíduos que viriam das uvas, né, in natura. O risco químico pequeno, que seria devido ao uso de produtos sanitizantes na lavagem, e por isso que o uso de EPIs é obrigatório. A gente tem também o risco de acidentes na parte de lavagem, que é de grau moderado. Seria devido ao piso molhado, né, ao lavar as uvas, isso pode apresentar riscos de queda. Como medida preventiva para isso, a gente pode incluir a sinalização, né, adequada, que aquele piso pode estar molhado, e também, na construção mesmo do prédio, usar piso antiderrapante e também calçados antiderrapantes, e ter uma boa drenagem. Agora a gente tem a parte do esmagamento, desengaste e prensagem. Então, na parte do esmagamento, a gente tem o risco mecânico, seria em grau elevado, devido às partes móveis do esmagador, que apresentam riscos significativo de esmagamento. Ainda na parte do esmagamento, a gente tem o risco elétrico,
que é de grau moderado, porque lida com equipamentos elétricos, tem aterramento e painéis úmidos, que assim aumenta o risco de choque elétrico. Na parte do desengace e prensagem, a gente tem o risco mecânico de grau elevado, que seria a prensa e a desengaçadeira de alta pressão com partes giratórias. Isso ocasiona o risco de aprisionamento e esmagamento. E na parte da pressagem, a gente tem o risco físico, que seria o ruído, de grau baixo. O ruído é gerado pela prensa e motores e pode causar perda auditiva progressiva. Então, né, em todos eles a gente tem que fazer o uso dos EPIs corretamente, tomar, os devidos cuidados, né, ter sempre manutenção também nessas máquinas. Agora a gente tem a parte do tratamento, clarificação e filtração. No tratamento físico, a gente tem o risco químico moderado, risco de pressão moderada em equipamentos fechados, também risco de incêndio, explosão baixo. Na clarificação e decantação, a gente tem os riscos químicos e físicos de baixo a moderados. Isso se dá ao manuseio de clarificantes. Risco elétrico pequeno, hã, isso se dá em agitadores e bombas de transferência. Na filtração, a gente tem riscos elétricos e mecânicos pequenos, nos filtros e bombas. Para evitar que aconteça algum acidente, a gente faz o uso correto de EPIs. Manutenção preventiva também reduz falhas e acidentes. A gente deve sempre ter atenção aos processos, sinalizando corretamente as áreas, verificar as vedações e válvulas, treinar operadores para manejo seguro de substâncias químicas e equipamentos sob pressão. Agora a gente tem a parte de pasteurização e envase. Na pasteurização, a gente pode ter o risco físico, de grau elevado, que é devido à exposição ao calor intenso na pasteurização, com uso potencial para queimaduras graves. Então, a gente deve ter o uso correto de EPIs térmicos, sendo obrigatórios. Ainda na pasteurização, a gente pode ter o risco elétrico, de grau moderado, que seria em equipamentos de aquecimento e controle de temperatura. Uma forma de prevenção é a manutenção preventiva e o bloqueio de energia, que seria o LOTO. No envase, a gente tem os riscos mecânicos e ergonômicos, seriam em grau moderado. Eles podem estar presentes em enchedores e seladores automáticos, devido ao movimento repetitivos e posturas inadequadas no envase manual. Na parte do invase, a gente pode ter também acidentes e queimaduras de grau moderado por quebra de garrafas, que pode levar a cortes, né. O risco de queimadura se daria pelo contato com o produto quente durante o invase e sempre ter a proteção das mãos e pés. Agora a gente tem a parte do armazenamento, depósito e expedição. No armazenamento podem estar presentes risco ergonômico moderado, devido ao empilhamento e levantamento de caixas. Também pode ter risco de acidente moderado por queda de volumes e superfícies irregulares. No depósito, a gente pode ter um risco de incêndio baixo, devido a embalagens inflamáveis. Também o risco de acidentes baixo por empilhamento inadequado e instabilidade de pilhas de produtos. Na expedição, pode ter risco ergonômico de grau elevado, devido ao carregamento manual intenso. Também pode conter risco de acidentes elevado pela circulação de veículos, atropelamentos, esforço físico excessivo. Então, a gente deve sempre adotar técnicas corretas de empilhamento e movimentação, sinalizar áreas de circulação de veículos e utilizar os EPIs adequados em todas as etapas.
Agora a gente tem uma parte separada aqui que seriam os riscos em laboratórios, vestiários e sala de utilidades. No laboratório, pode estar presente o risco químico moderado, devido a reagentes e solventes, também risco biológico de grau moderado, devido às amostras e micro-organismos. Também pode ocorrer acidentes pequenos por quebras de vidrarias. Então, a gente deve ter sempre o uso obrigatório de EPI. No vestiário, a gente tem risco biológico de grau pequeno, devido ao contato com superfícies que podem estar contaminadas. Também pode estar incluso acidentes de grau pequeno devido ao piso molhado, e a gente deve sempre ter a manutenção da higiene e ventilação adequada, pois são essenciais. Na sala de utilidades, a gente pode ter os riscos de pressão alta, devido a caldeiras, compressores. Risco elétrico moderado, devido a painéis e equipamentos. Risco de incêndio moderado. E sempre nessas áreas deve ser de acesso restrito e somente a pessoal autorizado. Como medidas preventivas, a gente tem o uso de EPI específico para cada área, a sinalização de riscos visível e atualizada, treinamento periódico dos trabalhadores e inspeção regular de equipamentos e instalações. Aqui eu trago agora as normas regulamentadoras, fazendo uma relação com esses riscos que a gente pode ter. Então, eu separei aqui primeiro a NR5, seria a CIPA, que cria a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e o Mapa de Riscos, e a NR6, que aborda a obrigatoriedade do fornecimento e uso de equipamentos de proteção individual. Depois a gente tem aqui a NR13 e NR17. A NR13, que regulamenta as caldeiras, vasos de pressão e tubulações, que seria aplicado na pasteurização, né, do suco. A NR17, que trata sobre a ergonomia, prevenindo lesões por esforço repetitivo no invase e expedição. Depois aqui a NR10, seria referente à segurança em instalações e serviços com eletricidade. A NR12, segurança no trabalho em máquinas e equipamentos, que é essencial nas etapas de esmagamento e prensagem. Depois a gente tem aqui a NR23, que seria referente à proteção contra incêndio, que poderia ser aplicada no depósito e sala de utilidades. A NR26, que trata a sinalização de segurança, que inclui também as cores e símbolos do mapa de riscos. Aqui eu trago um estudo mais aprofundado sobre o mapa de risco, fazendo a relação com a NR5, que é a CIPA. Então, o que é a CIPA? É a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, conforme a NR5, que visa prevenir acidentes e doenças ocupacionais, protegendo a saúde e integridade dos trabalhadores na agroindústria. Qual é o objetivo da CIPA? Então, é identificar os riscos no trabalho, propor medidas corretivas e preventivas, promover treinamento de segurança e fiscalizar o cumprimento das normas regulamentadoras. E o mapa de risco, ele é uma ferramenta da CIPA que auxilia na visualização e gestão de perigos, orienta inspeções, facilita a comunicação de riscos aos trabalhadores e apoia o planejamento de ações preventivas. Aqui a gente também tem as medidas preventivas e uso de EPIs, que, né, o uso adequado de EPIs, como luvas, botas, aventais, protetores auriculares. Eles são fundamentais na agroindústria, devendo ser fornecidos conforme os riscos de cada setor. Então, né, a empresa tem a obrigatoriedade de fornecer esses EPIs aos seus trabalhadores.
Então aqui seria o mapa de riscos que eu criei referente a essa agroindústria de suco de uva, com todas as partes que eu expliquei nos slides anteriores. Então aqui eu trouxe a conclusão e algumas recomendações referente ao trabalho. A primeira recomendação seria manutenção e treinamentos. Deve-se sempre realizar manutenções periódicas nos equipamentos e promover treinamentos regulares com todos os trabalhadores, sendo que a capacitação contínua é essencial para prevenir acidentes e doenças ocupacionais. A segunda seria o uso correto dos EPIs. A gente deve sempre garantir o fornecimento, o uso adequado e substituição dos equipamentos de proteção individual, porque o uso correto dos EPIs reduz significativamente os riscos identificados no mapa. Também deve-se ter monitoramento e cultura de segurança, atualizando o mapa de risco periodicamente e incentivando uma cultura de segurança participativa. Então, seria esse o meu trabalho. Obrigada.